Nós vamos continuar, meus amigos, no tema hipertensão que nós tínhamos tratado desde semana passada. E eu dei uma olhadinha nos trabalhos, peguei um trabalho aqui, coloquei na plataforma também. Eu gosto muito de fazer isso aqui com vocês, porque, na verdade, é o jeito que o profissional de saúde vai trabalhar, já trabalha, né, no dia a dia. Então, os pacientes exigem muito o nosso conhecimento, por isso a necessidade de dominar algum nível de inglês, né? Porque a maioria desses trabalhos está em inglês. Esse artigo aqui foi publicado na revista de pesquisa de hipertensão, a Sociedade Japonesa de Hipertensão, e eu costumo confiar bastante nos japoneses. Ele saiu na Nature também. Ele foi lá para Nature. Mas, enfim, é uma revisão. Quando você vê um livro, meus amigos, no livro geralmente está o conhecimento de no mínimo 20 anos atrás, 30 anos atrás. No mínimo, 20 anos atrás. Então, você pega o livro de bioquímica, o Leninger, você pega um livro de farmacologia, toda a informação que está ali é uma informação já consolidada, que passou por todas as edições daquele livro e nunca mudaram aquelas informações. Já os artigos, eles trazem as descobertas mais novas. E os artigos de revisão são os livros entre os artigos. Então esse artigo aqui é de 2011. Ele revisou o conteúdo novo desses 10 anos para trás, talvez lá desde 2001, e antes também, tá? Mas pelo menos, se essa revisão foi lançada aqui em 2011, os últimos 10 anos, né, de 2001 a 2011, estão revisados aqui nesse artigo também, desde que seja uma revisão conceituada, de uma revista conceituada, revisada por pares, com autores que não são fictícios, ok? Então aqui, nessa revisão, tem o mecanismo central que descreve a hipertensão. E aí eu não vou ler esse artigo todo com vocês, é claro, mas eu queria chamar a atenção aqui para o sódio e hipertensão. E reforçar mais uma vez aquilo que eu já comentei, não sei se na turma de vocês eu comentei, mas vamos lá, que é mais fácil entender toda a fisiologia, a farmacologia, o funcionamento do corpo humano, se você parar para pensar do ponto de vista da Idade da Pedra, como nós éramos sobrevivendo naquele mundo. E esse é um ponto interessante que esse artigo colocou, que nos possibilita novamente essa reflexão, para perceber por que existem tantos casos de hipertensão hoje em dia. Historicamente, os humanos da Idade da Pedra, que viviam ilhados em continentes, consumiam quantidades mínimas de sódio nas suas dietas. Até recentemente, os índios Yanomamis do Brasil, olha aí o Brasil participando, né, da consolidação da ciência, com o exemplo aí dos índios Yanomamis, que viviam aí na região amazônica, vivendo ainda na Idade da Pedra, tinha uma excreção urinária de 24 horas, que é o que a gente chama de urina de 24 horas, de sódio de 0,9 milimolar. Então, 0,53 gramas de sódio nessas 24 horas. Tá? Então, perceba que como que era a vida dos seres humanos naquela época lá atrás. O consumo de sódio era muito baixo, porque as pessoas viviam ilhadas em continentes, então elas nem chegavam lá perto do mar. Não tinha fontes de sódio abundantes. Notavelmente, a quantidade de sódio que eles consumiam era 1/20th. É 1/20
do que é consumido pelas pessoas vivendo nos países desenvolvidos. Então, se nós consumimos 20 vezes mais do que o homem na Idade da Pedra, isso nos predispõe ao surgimento da hipertensão. Porque quanto mais sódio acumulado no corpo, onde o sódio vai, a água vai atrás. Mais água, maior volume de sangue, maior pressão arterial. Por isso que na aula passada nós vimos a atuação do diurético, sugerindo que muitos humanos hoje consomem aí, era 20 vezes mesmo, 20th, 20 vezes mais sódio, cloreto de sódio, do que o mínimo requerido, que poderia ser aí esse 0,9 milimol, 0,53 gramas aí excretados na urina de 24 horas. A média de pressão arterial dos índios Yanomamis, né, que aqui deve estar em inglês, é 9,6 por 6. E a nossa média hoje em dia é 12 por 8, né? E a pressão aí nos Yanomamis, segundo o trabalho, né, que foi feito, está citado ali, não aumentava com a idade. Então perceba a diferença aí entre o que existia na Idade da Pedra e o que existe hoje, o que nos predispõe à manifestação aí da hipertensão arterial. Complementando, né? Nenhuma hipertensão foi observada nessa comunidade em contraste com outras comunidades modernas. Então veja que a hipertensão está associada aí ao consumo de sal. O consumo de sal não pode ser excessivo, tá? Ele tem que ser moderado. Então é a melhor forma de evitar a hipertensão arterial, beleza? E aí esse sal aumentando pode se acumular em todos os seus tecidos. E aí, por exemplo, colocando aqui um mecanismo de ação básico, só dando um spoiler dos capítulos aí, você tem, óbvio, um coração, né? Lá no seu coração tem células musculares que contraem. Inclusive, essas células musculares, quando cultivadas in vitro, elas também pulsam, tá? Assim como o nosso coração batendo. Mas tudo bem. Quem é que participa da contração na musculatura, tanto do coração quanto dos demais músculos? É o cálcio, né? O cálcio participa da contração. E no seu organismo tem sódio. Então, no nosso corpo, o que acontece? O sódio é transportado, vou fazer o sódio aqui em amarelo. O sódio é transportado para o exterior do coração por uma bomba. O sódio é transportado para o interior do coração, para o exterior, para o exterior. Por uma bomba, a ATP, a sódio potássio ATPase. E o cálcio é trocado pelo sódio. Então, o cálcio que está aqui no interior do coração, ele tem que ser mandado para fora. Para o cálcio ser mandado para fora, o sódio tem que ser mandado para dentro. É um canal que troca, uma proteína que troca o cálcio pelo sódio. Se você tem muito sódio no seu corpo, muito sódio, o consumo de sódio é excessivo, nós já teremos muito sódio aqui dentro. Tá? Então, como que essa bomba aqui vai jogar o sódio para dentro e jogar o cálcio para fora, se eu já tenho tanto sódio aqui no interior da célula? Ela não consegue. Ok? Se ela não consegue jogar mais sódio para dentro e o cálcio para fora, o que acontece com o cálcio aqui? Não está fazendo essa função, por quê? Porque já tem muito sódio aqui dentro. O cálcio acumula aqui também no interior da célula. Quando o cálcio acumula, como é que ficam as nossas contrações cardíacas? Muito fortes.
com mais cálcio, a contração muscular é mais forte. Hipertensão arterial. Então, esse é o mecanismo de ação que explica, em parte, o surgimento da hipertensão, relacionando esse surgimento da hipertensão com o consumo de sódio, ok? Então é por isso que nós devemos consumir sódio em concentrações adequadas, moderadas, é o limite diário recomendado pelos nutricionistas, ok? Vamos lá então. Revisão, óbvio, da aula passada, que por ser um pouco disléxico eu também sempre estudei dessa forma, né? Então eu gosto de fazer isso com vocês. Se eu aprendi desse jeito, vocês que são pessoas normais vão aprender também, até mais fácil do que eu, sempre revisando o que aconteceu na aula passada. Vamos falar de modulação da função cardiovascular. Novamente, sistema renina-angiotensina, captopril e losartana. Mudamos aí, então, os medicamentos, né? Falamos de hidroclorotiazida e furosemida na aula passada e todos os diuréticos tiazídicos. Vamos aí para os inibidores da ECA e os antagonistas da angiotensina 2. Tá? E lembrando aqui a nossa pressão de hoje. Ó. Lá nos índios era 10 por 6. 9,6 por 6. Então os índios estavam aqui, como normais. Hoje nós estamos aqui. Tá? Pressão arterial é a pressão gerada pelo coração ao bombear sangue para todas as partes do corpo. Vejam esse pequeno exemplo que eu dei para vocês, então, como que é o coração o mandante da coisa, né? É o coração que gera essa pressão. A pressão arterial normal faz parte da boa saúde. Se altera dependendo de atividades, agitação e estresse. A leitura da pressão arterial é composta de 2 números. Por exemplo, o 120 por 80, que é o 12 por 8 que a gente conhece. O número mais alto mede a força quando o seu coração está bombeando sangue e o número mais baixo mede a força do coração em repouso, entre os batimentos cardíacos. Tá? Quando o coração está se enchendo de sangue. Se sua pressão arterial permanece alta, mesmo quando você está calmo e relaxado, você pode ser hipertenso. Ou você pode estar passando por um momento de estresse, mas aí você não está calmo e relaxado, só está fingindo que está calmo e relaxado. Por que o estresse aumenta a pressão? Porque o estresse libera adrenalina. E a adrenalina aumenta a pressão arterial. Se você sair da UBM de noite e for para o ponto de ônibus, né, a pé, descer aqui e alguém tentar te assaltar, sua adrenalina será liberada para te predispor a uma situação de luta ou fuga. E a adrenalina precisa fazer isso porque você vai precisar lutar, você precisará correr, então você vai precisar de oxigênio em todos os seus músculos. E aí a pressão arterial aumenta para bombear mais esse oxigênio. A adrenalina também comanda, lá na bioquímica, na questão bioquímica, que o glicogênio, que é o modo que nós acumulamos carboidratos no fígado e músculos, seja quebrado em moléculas de glicose, para que essa energia chegue nos seus músculos, para que você lute e para que você corra, caso seja necessário. Tá? Então a adrenalina aumenta a pressão arterial. O estresse aumenta a liberação de adrenalina. A hipertensão é geralmente assintomática. O problema da hipertensão é que os danos são a longuíssimo prazo. Se não tratada, pode causar danos a órgãos essenciais à vida, como o coração e os rins. A hipertensão pode causar derrame, que é o acidente vascular cerebral, ataque cardíaco, que é um infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou até mesmo a cegueira. Aí a anatomofisiologia do néfron, que eu já expliquei para vocês na aula passada, né? O local de ação da hidroclorotiazida, muito conhecida pelos nossos pacientes, a tiazida, inibe o cotransporte de sódio no túbulo contorcido distal, privando o corpo de água. Pode ocorrer uma perda secundária de potássio, aumenta a excreção de magnésio.
A hidroclorotiazida, meus caros, tem uma ação fotossensibilizante. Então, você, com seus pacientes, controlando a pressão arterial com esse medicamento, deve sugerir fortemente que eles não tomem sol de forma exagerada. Existe essa predisposição ao câncer de pele. Tá? Então, se o paciente trabalhar na roça, por exemplo, tem que fazer o uso do filtro solar, porque ele fica muito tempo no sol. Se ele trabalha como pedreiro, né, também fica bastante tempo no sol. E aí toma a hidroclorotiazida junto, a hidroclorotiazida sensibiliza a pele à ação da luz, podendo aumentar as chances, né, de que o paciente desenvolva um câncer de pele. Também pode agravar os efeitos tóxicos da digoxina. Falamos nisso na aula passada. Aumenta cálcio sérico em distúrbios do seu metabolismo. Tá? E é isso. Essa pequena revisão aqui. Os fármacos da mesma classe são clortalidona, clorotiazida, metolazona, indapamida e quinetazona. Tá? A furosemida também é um diurético, mas atua em outro segmento do néfron. Bloqueia o sistema cotransportador de sódio-potássio cloreto, localizado na membrana lumeal do ramo ascendente da alça de Hindley. Aumenta a secreção de potássio. Biodisponibilidade não é alterada em quadro de insuficiência renal. Então é usado em pacientes que passam por insuficiência renal e também usado em gestantes. Então nós vimos aí a hidroclorotiazida, clortalidona, furosemida, daquela tabela que eu mostrei para vocês lá no início, de um trabalho que organizava aí os medicamentos mais utilizados no tratamento da hipertensão. Hoje veremos então esses três aqui: losartana, captopril e enalapril. Veja que interessante. São, seguindo a hidroclorotiazida, os top. Estão no top 4, né, de medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão arterial. Novamente, o sistema renina-angiotensina, famoso sistema renina-angiotensina, cai bastante nos concursos envolvendo aí a farmacologia. Caso você faça um concurso futuramente que caia a farmacologia, provavelmente estará lá o nosso sistema renina-angiotensina, aldosterona. Dá para colocar aldosterona aí também. Esse sistema exerce um importante papel no controle do sódio pelo estímulo à liberação de aldosterona. Estimulando a liberação de aldosterona, além de promover a vasoconstrição e a estimulação da sede. Então, esse sistema renina-angiotensina tem em mente que ele sempre quer aumentar a sua pressão. Vamos voltar lá para a Idade da Pedra? Tempo das cavernas? Pressão alta, você conseguiria conviver com ela, mesmo se você comesse bastante sal, e nem tinha sal. Mas o que você nunca poderia ter naquela situação é a pressão baixa. Porque com a pressão baixa, como que você vai fugir de uma situação dramática, o aparecimento repentino de um tigre dentes de sabre? Você tem que correr. Guerras faziam parte da rotina anual dos índios brasileiros aqui, por exemplo. Então, você não podia ser um hipotenso. Hipertenso você até podia ser, agora pressão baixa não podia ter. É por isso que o sistema renina-angiotensina sempre está querendo aumentar a sua pressão, para que você esteja sempre preparado para lutar, para correr, para caçar, obter alimento, de qualquer forma possível, né? Agora, se você ficasse hipotenso, sua vida estaria provavelmente arruinada. A renina é uma enzima proteolítica secretada pelo aparelho justaglomerular. Então, o aparelho justaglomerular secreta a renina, ela é produzida no rim. Sua secreção é estimulada principalmente pela redução da pressão da arteríola aferente ou pela detecção de baixos níveis de sódio no túbulo contorcido distal. Então, quando ela percebe que tem pouco sódio
dentro do néfron, né, baixos níveis de sódio no túbulo contorcido distal, ela secreta a renina. A renina vai contrair a arteríola aferente, vai filtrar menos. Se vai filtrar menos, eu vou manter o meu volume, né, de sangue. Menos água será direcionada para a urina. E muito provavelmente esse sódio será reabsorvido ali no néfron. Se tiver tudo funcionando direitinho, a aldosterona vai lá, pega esse sódio de novo, pega essa água de novo. E aí a minha pressão arterial aumenta, tá? Então esse sistema serve para aumentar a sua pressão. O ramo ascendente espesso aqui do néfron passa entre a arteríola eferente e aferente, né? Aferente e eferente, que é esse ramo aqui, ó. E faz contato, né, com a arteríola aferente por meio de um grupo de células conhecido como mácula densa, essas células aqui. A mácula densa sente as concentrações de NaCl que deixam a alça de Henle. Se a concentração for muito elevada, a mácula densa envia um sinal químico para a arteríola aferente do néfron, provocando sua constrição. Isso aí faz com que haja uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Filtro menos, elimino menos água. Correto? Sistema renina-angiotensina. Participa de modo significativo tanto na fisiopatologia da hipertensão quanto da insuficiência cardíaca, congestiva, do infarto do miocárdio e da nefropatia diabética. Quais são os componentes aí, então, do sistema renina-angiotensina? A renina, que é uma enzima liberada pelo rim, cliva a angiotensina 2 na sua extremidade aminoterminal, da extremidade aminoterminal do angiotensinogênio. Então ela transforma aí o angiotensinogênio em angiotensina 1. Angiotensina 1, falei errado aquela hora. Cliva angiotensina 1 da extremidade aminoterminal do angiotensinogênio. Então o angiotensinogênio está aqui, né, aquela proteína lá, vem a renina e quebra um pedacinho. Esse pedacinho aqui é a angiotensina 1. Tá? E a seguir, aquele nome maravilhoso que já explica tudo, a enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2, ECA, converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Tá? É assim que funciona. E... Opa. Então, a seguir a ECA, enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2, remove o dipeptídeo terminal de angiotensina 1, produzindo então a angiotensina 2. A angiotensina 2, por sua vez, o peptídeo mais ativo da angiotensina, aumenta a pressão arterial, pois constringe a arteríola aferente. Isso diminui a taxa de filtração glomerular. Não eliminarei mais água na urina. E muito provavelmente aquele sódio que está ali no meu néfron será reabsorvido, fazendo com que menos água ainda seja liberada. E aí diminui aí a natriurese, que é a excreção de sódio pela urina. Então, um sistema que existe única e exclusivamente para que sua pressão arterial aumente. Novamente aquela figura. Eu vou pôr uma questão na prova pedindo para que você escreva, vai ser dissertativa. Isso que nós vamos falar aqui agora. Então vejam como eu sou gente boa, tá? A renina é liberada quando você passou por um episódio de queda da pressão arterial. O rim percebe isso. Existem receptores de pressão no rim, que chamamos de baroreceptores, que percebem que a sua pressão caiu. Então ele vai lá e não pode deixar isso acontecer. Então ele libera a renina. É uma enzima liberada pelo rim, cliva a angiotensina 1 da extremidade aminoterminal do angiotensinogênio.
Então, tira a angiotensina 1 do angiotensinogênio. E a ECA, em seguida, transforma aí a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, o peptídeo mais ativo da angiotensina, aumenta a pressão arterial, pois constringe a arteríola aferente, né, que diminui a taxa de filtração glomerular, então já aumenta a pressão arterial nisso. E também vai lá nas adrenais e aumenta a liberação de aldosterona, permite a liberação de aldosterona, que vai lá nos ductos coletores e aumenta a retenção de sal. Se eu retenho sal, ele volta para o meu sangue, onde o sal vai, a água vai atrás, eu aumento o meu volume plasmático. Aumentando o volume plasmático, a pressão arterial aumenta. Beleza? A aldosterona atua sobre os ductos coletores, estimulando a reabsorção de sódio. Aquela questão do ADH, da cerveja e da neurohipófise, que eu já expliquei para vocês, por que nós, quando tomamos álcool, urinamos mais. E aí chegamos na ECA e na angiotensina 2. Porque se elas estão aqui no mecanismo que aumenta a pressão, elas são possíveis alvos dos fármacos. Qual que é o grande segredo da farmacologia? Nós comentamos lá nas primeiras aulas. Descobrir que proteínas participam do processo. A partir dessa descoberta, eu esculpo fármacos que interagirão com essas proteínas, antagonizando ou estimulando certas proteínas, tá? Aqui no caso, a ECA e a angiotensina 2 se tornaram alvos terapêuticos, receptores fisiológicos dos fármacos. Então são fármacos que inibem a enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2. O captopril, o enalapril, o enalaprilato, osinopril, lisinopril, moexipril, perendopril, quinapril, ramipril, trandolapril. Todos esses são inibidores da ECA, a enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2. Se eu inibo a ECA, não tem angiotensina 2, não tem esse aumento, não tem aldosterona, não tem retenção de sal. Para onde que vai toda aquela água e sal? Para a urina, né? Se eu urino, diminuo a volemia, outra palavra para dizer volume plasmático, volume de sangue. Diminuindo a volemia, eu diminuo o volume total de sangue, reduz a pressão arterial. E o captopril foi desenvolvido aí a partir do veneno da Botrops jararaca. O que se pensou? Como é que começaram a estudar isso? Percebeu-se que quando ela predava animais, havia uma diminuição da pressão arterial do animal. Por quê? É difícil ser uma cobra, digamos assim, que ela morde o rato. Se o rato sair correndo por muito tempo, fugir da sua predadora, ele pode cair num lago, ele pode se esconder, ele pode, cair de um precipício. E aí, para que essa cobra encontre esse animal posteriormente, fica bem difícil. Então, entre os componentes do veneno, havia algo, certamente, que estava reduzindo a pressão arterial do rato. E aí, dividiram, né? Viram quem eram os componentes do veneno por espectrometria de massas, elucidaram as estruturas químicas, separaram esses constituintes, usaram vários litros de veneno para isso. E aí pegaram esses constituintes separadamente e começaram a testar. Aí chegaram no captopril, tendo esse efeito hipotensor. Lembram-se, de novo, lá da Idade da Pedra? Hipotensão você não poderia ter, senão não conseguiria lutar, fugir, correr. Aqui no veneno da jararaca, já existe um mecanismo para lidar com isso, o que abaixa a pressão arterial do rato. Então ele é mordido e ele não vai muito longe. Aquela jararaquilhoa, por exemplo, que nós temos no Brasil, que
preda predominantemente pássaros. Por que o veneno dele é mais forte? Porque só as jararacas que tinham um veneno mais forte conseguiam se alimentar. Depois que ela mordia o pássaro, se o pássaro saísse voando e caísse no mar, ela ficava sem almoço, né? Então elas evoluíram aí nesse sentido, na seleção natural. E aí, raciocinem comigo aqui sobre o captopril e o enalapril. Vejam que a estrutura do captopril tem muitas semelhanças com o enalapril. Olha esse anel de 5 membros, tendo nitrogênio como heteroátomo. Ele está aqui, ó. Isso aqui, extrapolando um pouco a farmacologia para a nutrição. Só para que vocês entendam essa parte. Aqui uma carboxila, né? Carbono, dupla O, OH. Igualzinho aqui também. Carbono, dupla OH. Aí tem uma ligação desse nitrogênio com um outro carbono e uma carbonila. Certo? E até aqui, as moléculas são praticamente iguais, né? Nesse pedaço. Então, o grupo que interage com a ECA, com a enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2, é esse grupo aqui, que está inalterado entre as duas estruturas. É o que a gente chama de grupo farmacofórico. E essas outras mudanças aqui, professor? Uai, tinha aqui uma cadeia carbônica ligada ao enxofre. Aqui nós temos mais um nitrogênio, uma função éster aqui, uma esterificação e um anel aromático. Se isso aqui é a farmacodinâmica, isso aqui é a farmacocinética. Muito bem, a farmacocinética. Isso aqui não aumenta a polaridade? Tem uma cadeia carbônica com anel aromático, bem apolar. Então isso pode aumentar a absorção desse fármaco no intestino. Aqui a gente tem uma função éster. Sabe-se que no sangue existem as chamadas estearases. São enzimas que já estão presentes no sangue. Quando o fármaco está ali ligado na albumina, ele desliga na albumina, liga de novo, desliga, liga de novo. Pode vir uma estearase e quebrar esse fármaco aqui, ou aqui, ou aqui. Só que se eu tiver apenas o captopril, a estearase lá não vai ter 2 alvos em que ela pode quebrar. Ela vai quebrar só o captopril. Então, a farmacocinética, geralmente, é alterada nessas substituições que nós fazemos na estrutura química que não estão relacionadas com o grupo farmacofórico. Tá? Então, é por isso que existe o enalapril. Então, seus pacientes vão te perguntar por que tem o enalapril é diferente do captopril? Não é, mas a farmacocinética dele é diferente. E tem outra coisa também. A gente sempre ouve falar que o captopril causa tosse e o enalapril não. É porque o enalapril é mais seletivo. Talvez essas alterações aqui, mais próximas do grupo farmacofórico, façam com que ele seja mais seletivo para a ECA sanguínea, plasmática. Nós também temos uma ECA no pulmão. O captopril pode estimular essa ECA do pulmão. É onde ele causa tosse. Tá? Fármacos que são antagonistas da angiotensina 2, como exemplo aqui, losartana, candesartana, candesartana colexetila, irbesartana ou mesartana medoxomila, telmisartana e valsartana. Então, lembra que eu contei para vocês que o fármaco que se liga no receptor fisiológico e provoca os mesmos efeitos esperados de um outro componente endógeno, de uma outra estrutura química do corpo, eu chamo de agonista. Muito bem. Quando o fármaco se liga no seu receptor fisiológico e provoca efeitos contrários ou não provoca efeito algum em relação ao que se esperaria da cascata bioquímica relacionada àquele receptor, ele é um antagonista. Então a losartana se liga nos sítios de ligação da angiotensina 2, mas não desencadeia nenhuma ação fisiológica. Então ela ocupa o mesmo lugar da angiotensina 2, só que em vez de desencadear suas ações fisiológicas, suas cascatas bioquímicas que aumentam a pressão arterial, ela não faz nada. É por isso que
ela ajuda a reduzir a pressão arterial. Lembram-se lá do sistema renina-angiotensina? Vou mostrar para vocês o papel da angiotensina 2. Aqui, ó, aumento da pressão arterial e estímulo da liberação de aldosterona. Ela se liga nos locais em que ocorre esse aumento direto da pressão arterial e nos locais que desencadeiam as cascatas bioquímicas para liberar a aldosterona. Só que a losartana não faz nada. Não tem ação alguma quando ela se liga a esses receptores fisiológicos. Por isso ela é um antagonista. Assim como todos os demais aqui são também antagonistas da angiotensina 2 e são mudanças estruturais da losartana, que tem a ver com, por exemplo, as doses que são utilizadas. Pode ser tomado, por exemplo, uma vez ao dia, a olmesartana medoxomila, por exemplo, enquanto a losartana são 2, e por aí vai. A renina é liberada pelas células justaglomerulares em resposta a 3 vias. A via da mácula densa, que eu expliquei para vocês, que sente o volume de sangue chegando, sente a quantidade de sódio indo embora. Existem também receptores que são chamados de baroreceptores, eles percebem a pressão sanguínea no rim e aí comandam a liberação de renina por conta disso. E a via do receptor beta-1 adrenérgico, que é da adrenalina que eu falei para vocês. Quando libera adrenalina, tenho que aumentar a pressão. Então, novamente, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou sistema renina-angiotensina, sempre quer aumentar a sua pressão. Tenha sempre em mente que a renina sempre quer atuar aumentando a pressão arterial. Tenha sempre em mente também que os sais em questão estão sempre dentro do néfron, passíveis de serem reabsorvidos ou absorvidos de volta para o sangue ou eliminados na urina. Ok? Temos então aí a via da mácula densa, explicada tintim por tintim para vocês, apesar de já ter falado isso, então se não copiou não precisa, está aqui nesse slide. Adjacente às células justaglomerulares, percebe as concentrações de cloreto de sódio enviando sinais químicos para as células justaglomerulares, que modulam a liberação de renina. A diminuição do fluxo de sódio, de cloreto de sódio através da mácula densa, aumenta a liberação de renina, pois menos cloreto de sódio está sendo reabsorvido para o sangue. Prevenção da hipotensão. Então, quando você sente uma diminuição do fluxo de sódio sendo mandado embora do seu corpo, isso é decorrente da baixa absorção de sódio na alimentação. Então, o corpo poupará esse cloreto de sódio. Se eu aumento o fluxo de cloreto de sódio na mácula densa, ela não libera mais renina, pois mais cloreto de sódio está sendo reabsorvido para o sangue. Manutenção da pressão arterial em um organismo saudável. Via baroreceptora intrarrenal. O aumento da pressão sanguínea nos vasos pré-glomerulares inibe a liberação de renina. Então, quando o corpo sente os efeitos do aumento da pressão arterial, depois de liberar a renina, ele para de liberar a renina. Tá? E aí essa pressão se regulariza. A redução da perfusão renal nos vasos pré-glomerulares estimula a liberação de renina, por sua vez. Acredita-se que o estímulo imediato para a secreção de renina seja uma redução da tensão dentro da parede da arteríola aferente. Então veja a especificidade do nosso corpo humano. Parabéns ao engenheiro que nos projetou, né? Porque as paredes das células da arteríola aferente é que percebem, são os baroreceptores da pressão arterial. E essas arteríolas aferentes estão lá nos trilhões de néfrons que nós temos espalhados pelos nossos rins. E a via do receptor beta-1 adrenérgico. A ativação desses receptores beta-1 nas células justaglomerulares aumenta a secreção de renina. Quando é que acontece essa ativação desses receptores nas células justaglomerulares? Quando aumenta a noradrenalina.
circulante no seu sangue, aumentando então a secreção de renina, aumentando a pressão arterial, te preparando para correr, lutar e sobreviver. O sistema nervoso simpático estimula ações que permitem ao organismo responder a situações de estresse, como a reação de lutar, fugir ou uma discussão. Então, se você discutir com alguém, você tem um aumento de pressão arterial. Se você estiver com problemas no trabalho, etc., sobrecarregado, isso aumenta a sua pressão arterial. Se estiver preocupado, sem dinheiro, aumenta a pressão arterial, tá? Então, não é porque o paciente está nesse quadro que ele é hipertenso para o resto da vida. Então, cada paciente tem que ser avaliado caso a caso, tá? O seu hipertenso, que tem hipertensão cronológica aí, na verdade, é porque ele consome muito sal. Não é porque ele está estressado, ok? As vias fisiológicas que regulam a liberação de renina são influenciadas pela pressão arterial, pela ingestão de sal e por agentes farmacológicos. Diuréticos de alça estimulam a liberação de renina ao reduzir a pressão arterial e diminuir a reabsorção de NSL através da mácula densa. Então é aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente usa um diurético, a pressão baixa. O rim tende a liberar mais renina. Lembre-se que esse sistema só existe para aumentar e sempre aumentar a sua pressão. Então, se o paciente usa só o diurético, o que acaba acontecendo? A epigenética muda. Ocorre um aumento da liberação de renina. Ocorre, então, um aumento de transformação aqui da angiotensina 1 em angiotensina 2. Pode haver um aumento da ECA nesse paciente. Tá? E aí, posteriormente, pode ser que ele precise fazer a associação entre a hidroclorotiazida e um inibidor da ECA. Ou a hidroclorotiazida e um antagonista da angiotensina. Tá? Os inibidores da ECA diminuem a pressão arterial e, consequentemente, aumentam também a liberação de renina. Todos eles mudam a epigenética. Quando usados aí em separado, né, ou em conjunto, o corpo vai se adaptando. Vamos então especificamente para o captopril? Os efeitos benéficos do captopril na hipertensão e na insuficiência cardíaca parecem resultar, principalmente, da supressão do sistema renina-angiotensina-aldosterona, resultando em concentrações séricas diminuídas de angiotensina 2 e aldosterona, como expliquei para vocês naquele mecanismo. Entretanto, não há uma correlação consistente entre os níveis de renina e a resposta à droga, mas o uso cronológico altera geneticamente o corpo. É a epigenética. Renina passa a ser liberada em maior concentração. A redução da angiotensina 2 leva a uma secreção diminuída de aldosterona e, como resultado, podem ocorrer pequenos aumentos de potássio sérico, juntamente com perda de sódio e fluidos. É o mesmo efeito lá da furosemida, por exemplo, porque indiretamente, captopril e losartana, inibidores da ECA e antagonistas da angiotensina 2, são diuréticos, não são? Eles não estão agindo aqui no sistema renina-angiotensina que justamente coordena a reabsorção de sal, aldosterona, retenção de sal. Então, eles também são diuréticos. Por isso que eles podem ser também usados sozinhos. O paciente usa só o captopril, só a losartana. Porque além de inibir aí a atuação da angiotensina 2, quanto ao aumento direto que ela provoca na pressão arterial, eles também são diuréticos, porque inibem a liberação de aldosterona. A aldosterona que, por sua vez, retém sais. Ok? Então é como se fosse uma segunda geração de antihipertensivos que atuam com mais eficácia, miram em alvos mais específicos, descobriram as enzimas responsáveis e aí esculpiram esses fármacos para elas. Tá? O que está relacionado à tosse? Relata-se tosse com o uso de inibidores da ECA.
Caracteristicamente, esta é uma tosse persistente e não produtiva e desaparece após a descontinuação da terapia. Então o paciente começa a tossir, 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 sem que haja pigarro, sem que haja muco. É a tosse do captopril. Ocorre devido à presença de enzimas análogas à ECA no pulmão. A inibição dessas enzimas promove o acúmulo de hormônios que podem causar tosse. Ok? Esse é o mecanismo que explica a tosse nos pacientes que tomam captopril. A losartana, por sua vez, é um antagonista do receptor tipo AT1, não precisa decorar isso, da angiotensina 2. Antagonista da angiotensina 2. Quem que é a angiotensina 2? É um potente vasoconstritor. É o principal hormônio ativo do sistema renina-angiotensina e o maior determinante da fisiopatologia da hipertensão. A angiotensina 2 liga-se ao receptor AT1 encontrado em muitos tecidos. Por exemplo, músculo liso vascular, nossas artérias e veias são recobertas por uma musculatura lisa. Por isso que está aqui, ó, músculo liso vascular. Quando a angiotensina se liga a esse receptor AT1 dos músculos lisos vasculares, todos eles se contraem. Então, isso nós chamamos de vasoconstrição. Então, é uma atuação direta no aumento da pressão arterial, essa ação da angiotensina 2. Glândulas adrenais também têm esses receptores, rins e coração. Desencadeia várias ações biológicas importantes, incluindo aí a vasoconstrição e a liberação de aldosterona. A aldosterona que, por sua vez, retém cloreto de sódio. Hidroclorotiazida com clortalidona. Diurético tiazídico, atua no túbulo contorcido distal, aumenta a natriurese e, onde o sal vai, a água vai atrás. Furosemida, resumindo aqui para vocês, né? Diurético de alça, inibe a reabsorção de cloreto de sódio, aumenta a natriurese e, onde o sal vai, a água vai atrás. Diurese, muita urina, menor volume de sangue, menor volemia, diminuição da pressão arterial. Captopril enalapril, inibidor da ECA, diminui a formação de angiotensina 2, não ocorre vasoconstrição, nem diminuição da taxa de filtração glomerular atribuída à angiotensina 2. Losartana, antagonista não peptídico da angiotensina 2, impede sua ligação ao receptor AT1, diminui a ação da angiotensina 2, não ocorre vasoconstrição, nem diminuição da taxa de filtração glomerular atribuídos à angiotensina 2. Reduz a pressão arterial. Vejam que maravilha. Tudo resumido num slide só. Só que se eu apresentasse esse slide para vocês lá no começo, ninguém ia entender nada. O que era ECA, o que era angiotensina 2, o que era túbulo contorcido distal, né? Então agora, essas duas aulas a gente pode resumir só nesse slide. Se você souber explicar esse slide, já está excelente para a nossa prova. E aí, fechamos mais alguns medicamentos. Na próxima aula, veremos aí atenolol, amlodipino, propranolol, que todo mundo fala propanolol, e o nifedipino, que inclusive acho que não é nem fabricado mais. Parou de ser fabricado, foi substituído, né? Ficamos assim por hoje. Dúvidas, sugestões, comentários. Estou à disposição de vocês. Professor, hoje foi papum, hein? Gostaram? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Professor, esse não é um sistema muito fácil, não é? Meio complicadinho. É a primeira vez que a gente vê, sim. Eu concordo contigo. Mas vejam que resumi tudo naquele slide lá para vocês. Do captopril, losartana, hidroclorotiazida. Se você souber explicar aquele slide ali, já está excelente. Já resolve todas as questões relacionadas à ECA e aos antihipertensivos na prova. Que já está montada, inclusive, se não me engano. Já montei, só que não está aparecendo lá para vocês. Eu preciso saber o dia que será. Vocês já sabem a data?
Não, eu não sei. Não sei se o pessoal aí sabe. Eu tô por fora, Eu não professor. vi no grupo, acho que não tem calendário ainda não, de vocês. No grupo não mandaram ainda, né? Mas podem ficar tranquilos, é de boa. É só aquele slide ali, no que vai cair na prova. Relacionado a isso, né? Tem um pouquinho de farmacodinâmica, um pouquinho de farmacocinética, e aí mecanismos de ação, né? E casos clínicos, os que eu dou em aula. Ô, professor, Pois não? eu espero que você não faça a nossa pressão arterial subir, né? Me explica aí. Como que Pelo vai amor ser? de Deus! Como que Assimilando tudo que você falou hoje. eu Meu tenho Deus! eu tenho que passar para vocês tudo que eu sei. O que vai acontecer na hora da prova? Para aumentar a pressão arterial de vocês, ó. Eu coloco lá as questões, todas as questões numa página só. 5 do 4 a 10 do 4. Ah, então tá longe ainda, poxa. Dá para colocar, dá para inventar bastante questão ainda para vocês. Eu já deixei lá pronta, acho que 20 questões, se não me engano. Quando você olhar para aquelas 20 questões, você vai ficar estressado. E aí vai liberar a adrenalina. A adrenalina vai lá e aumenta a liberação de renina. A renina quebra o angiotensinogênio, transforma esse angiotensinogênio em angiotensina 1. Aí a ECA quebra os dois peptídeos terminais lá, da angiotensina 1, transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, como o próprio nome já diz. A enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2. A angiotensina 2, por sua vez, tem receptores nos vasos que causam vasoconstrição. Vai na adrenal, aumenta a liberação de aldosterona, que lá no ducto coletor aumenta a retenção de sal. E onde o sal vai, a água vai atrás. Se eu libero menos sal, eu retenho mais sal, retenho mais água, aumento a pressão arterial. Esse sistema sempre quer aumentar sua pressão arterial, porque a hipotensão seria incompatível com a vida na Idade da Pedra. Veja lá os índios. Hipotensão não poderia ter de jeito algum, mas com certeza eles estavam preparados ali para correr, para se esconder, para lutar o tempo todo, mesmo sem consumir tanto sal. O problema é que nós agora consumimos 20 vezes mais sal do que os índios normalmente, né? Por isso essa grande dispersão da hipertensão aí no mundo, né? Mas com o tempo a nossa epigenética vai mudar e nós vamos nos acostumar com essa quantidade de sal também. Só que leva bastante tempo, infelizmente, né? Acho que daqui a alguns milênios nós estaremos acostumados, ninguém mais vai ter hipertensão arterial. Mas a gente não vai pegar essa época, não. Então, sistema renina-angiotensina-aldosterona, meus amigos. Precisa saber para poder orientar os pacientes hipertensos que vocês terão e para poder explicar o papel do nutricionista, principalmente na ingestão de sal. Qual que é a dose diária recomendada aí de sal na alimentação? Algum nutricionista se habilita? Ninguém sabe? Professor, eu não sei. Ó, segundo a OMS, uma pessoa adulta deve consumir diariamente menos que 5 gramas de sal ou 2 gramas de sódio. Porque o sal tem o cloreto junto, né? NaCl. Então 5 gramas de sal tem 2 gramas de sódio. Então 5 gramas tá bom, ó. 5 gramas tempera coisa pra caramba, né? Duvido que eu consumo 5 gramas. Não consumo, não. E é isso aí, meus caros. Professor, Pois não? se a gente, essa quantidade de sal que a gente come aí e a quantidade de água que vai para os rins, isso não sobrecarrega os rins, não? Ah, eu tenho
restrições a respeito dessa prerrogativa de que se deve tomar 2 litros de água por dia, ou, como o pessoal fala, né? Sei lá, é 1 litro a cada 80 quilos, não sei, um negócio assim. Porque lá, na Idade da Pedra, eles não tomavam 2 litros por dia, acredito eu. Eles tomavam quando sentiam sede. Então eu só bebo água quando sinto sede. Talvez haja uma sobrecarga, sim, se tomar muita água, porque o rim, ele tem que ter um efeito concentrador. Quando o rim concentra a urina é porque ele está funcionando bem. A insuficiência renal, todos os problemas renais, é quando você passa a urinar mais do que deveria e sem filtrar direito. E quando o rim não filtra direito, o conteúdo do interior do néfron fica mais concentrado. Mais água migra para o interior do néfron e vira urina. Então, urinar muito, eu acho que não é um bom sinal. Eu bebo água quando eu sinto sede, não sigo essa lógica aí de 2 litros de água por dia, não. E eu acho que tem pesquisadores que já se posicionaram a respeito disso também. Eu vou sempre na vida do homem da Idade da Pedra. Ele ia beber água no lago cheio de crocodilo, poxa. Não podia ir toda hora. Era só na hora que desse sede mesmo. Para não correr certos riscos, né? Mas dá para procurar esse trem aí na internet. Quem sabe a gente não acha essas restrições quanto ao uso de água. Ficamos assim por hoje? Beleza. Até semana que vem, então, meus amigos. Fiquem com Deus. Tamo junto. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, obrigado, professor. Tchau, gente.